A paz do Senhor Jesus Cristo, com muita graça e muita alegria e retidão na palavra do nosso Deus, porque Jesus, assim como instruiu os seus apóstolos, capacitou a vida de cada um deles e assim fez eles compreender que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Deus que nos instrui, que Ele é o Deus que nos capacita, que o Senhor possa a cada dia instruir você, meu querido, que a cada dia o Espírito Santo possa vivificar dentro de você o desejo de te colocar a bondade, os dons de Deus dentro do seu coração, para que você possa ser edificado. E assim, o Espírito Santo é quem nos capacita, quem nos instrui a prosseguirmos, conhecermos a cada dia o nosso Senhor e temos dentro do nosso ser a sua mente, que é a sua mente, a mente de Cristo, a mente do Pai, é a palavra dele dentro do nosso ser. Então, quando Paulo começa a instruir a igreja de Coríntios, porque ele tinha passado todos os processos na sua vida, então ele passou por tribulações, por perseguições, por aflições. Paulo foi apedrejado, Paulo foi perseguido, caluniado, e assim provou também a morte na sua vida, mas assim Deus o concedeu a sua graça, o instruindo, porque aquele não era o momento de Paulo ser morto, mesmo sendo apedrejado, foi se dado como morto, mas a graça de Cristo estava na vida dele para nos capacitar e assim nos instruir nesse tempo presente, assim como Jesus instruiu ele através das suas aparições, ele também veio nos instruindo através da sua palavra. Então Paulo escreve em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, vai falar acerca do amor, da caridade, da bondade de Deus, o amor incondicional. Ele não olha os meus defeitos, nem os seus defeitos, nem minhas falhas e nem suas falhas. A alegria de Deus é que nós podemos a cada dia se humilharmos na sua presença e Ele trazer, através da nossa humilhação, a alegria do conhecimento para podermos andar neste século que vivemos, nesses dias maus a qual estamos vendo, está patente aos olhos de todos aqueles que querem ver e enxergar o mundo espiritual. Então, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, dando continuidade no vídeo anterior, eu parei no verso 4, mas vou ler a partir do verso 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar ou para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, de nada disso me aproveitaria. Então, que adianta o homem ter toda a riqueza, todos os bens, gozar todos os prazeres deste mundo, mas não ter a caridade de Deus? A caridade de Deus é se desprender. A caridade de Deus é renunciar às coisas deste mundo e deixar que a sua caridade entre dentro dos nossos corações, para só assim a sua palavra ser o nosso fundamento, o nosso alicerce, o nosso alimento. Então Paulo instrui aquela igreja, e quando ele instrui a igreja de Coríntios, é porque já estava acabando o primeiro amor, assim como muitas pessoas que vêm para Cristo, que Cristo o recebe como filho, se alegram,
regozijam, compartilham das bênçãos da mudança de vida, mas ao longo da caminhada muitas pessoas desistem por não suportar as angústias, por não suportar as perseguições, por não suportar os contradizentes e por não suportar muitas vezes os falatórios vãos, os falatórios profanos que acabam tirando de dentro do seu ser aquele desejo, aquele primeiro amor e novamente começa a se entregar para as concupiscências do mundo. Então, meu querido, quando Paulo fala a caridade, no seu verso 4, é sofredora, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa. E tem muitas vezes, muitas pessoas que sentem tanta inveja uma da outra, que desejam ser igual a outras pessoas, e muitas vezes não desejam ser igual a Cristo, não desejam ser igual ao Pai, que veio mostrar todo o seu amor. Mesmo ele sendo como Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. E as pessoas muitas vezes querem usurpar e ser igual às outras pessoas aqui na terra, imitando elas. E a palavra nos chama para que possamos ser imitadores de Cristo, como filhos amados. E só assim nós vamos entender que nós temos um Deus que vai nos trazer a capacidade intelectual pelo seu Espírito Santo e nos revelando a cada dia o verdadeiro entendimento, o verdadeiro conhecimento, porque um dia nós vamos ter que estar, e vamos estar na eternidade e na sua presença para o glorificar eternamente. Então nós temos que começar aqui, o nosso culto racional, o nosso culto com entendimento, o nosso culto com inteligência, o nosso culto com sabedoria, meus queridos, e deixando as coisas que para trás nos envergonhavam a Deus. Então ele nos chama para sermos uma nova criatura, sermos gerados de novo, transformado pelo seu Espírito Santo, que vem instruindo suas palavras, as palavras de Cristo, dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Então, meus queridos, quando Paulo fala, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. E nós vemos hoje em dia que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, infelizmente, deixam a soberba tomar conta do seu coração e assim não aceitam mais ser redarguidas, corrigidas, exortadas para a mudança do caráter, para só assim adquirir o caráter de Cristo dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas dos meios de comunicações, que você possa entender que nós temos um Deus a qual vai nos purificar de toda a má consciência, de toda a má obra, de todo o desígnio da velha criatura, para só assim estabelecer dentro dos nossos corações um novo homem, rejuvenescendo a cada dia o nosso espírito, purificando o nosso coração, limpando a nossa alma dos sentimentos mundanos e colocando todo o sentimento que vem do alto, que vem do trono da graça. E só assim nós podemos enxergar pela fé. Então, quando Paulo instrui a igreja de Coríntios, ele ainda nos fala assim no seu verso 5. E não se importa com a indecência,
As pessoas estão indecentes. As pessoas querem chamar a atenção pela indecência deste mundo. Então, quem tem Cristo, tem a caridade verdadeira, não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E quando a gente está com a verdade estabelecida dentro do nosso ser, vai vir muitas injustiças, mas nós temos um Deus a qual olha para nós e vê toda a verdade que está dentro do nosso coração e estabelece a sua justiça, estabelece o seu reino espiritual dentro do nosso ser. E não folga, e folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então há um tempo para nossas vidas aqui, para podermos sermos aprovados. Quando nós aprendemos a sofrer, quando nós aprendemos a crer, e quando nós podemos aprender a esperar e suportar muitas vezes a fraqueza dos fracos espiritualmente, nós vamos ter essa capacidade dentro do nosso ser de podermos falar com alegria no Espírito que não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, Cristo vive dentro de nós, que nos tornamos um cristão autêntico. Então, meu querido, que a cada dia você possa aprender com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma tradução aqui da Bíblia Fácil, que eu vou só estar lendo para estar encerrando este vídeo, para que você possa entender. A Bíblia Fácil nos fala assim, em 1 Coríntios 13, vou ler a partir do verso 3. Se eu distribuísse aos pobres todos os meus bens, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não fizesse tudo isso por amor de Deus e por amor ao próximo, mas por vaidade, por fins políticos, que estão usando muito isso no meio da igreja, ou por interesse próprio, tudo esse meu sofrimento de nada me aproveitaria para a eternidade. Quem ama é paciente, quem ama é bondoso, quem ama não tem inveja, quem ama não tem inveja, não aponta, não julga, não condena, não fala mal. Quem ama não tem inveja, não se vangloria, não tem orgulho. E muitas pessoas se orgulham pelos seus status, pelos seus cargos, pelo seu dinheiro, pelas suas riquezas, pelos seus bens. E só assim vão a cada dia só se condenando a ele mesmo. Então, meu querido, quem ama não prejudica, não procura egoisticamente os seus próprios interesses. Quem ama não vive se irritando e não guarda mágoas com algum mal recebido. Tem muita gente que guarda mágoas, não sabe perdoar, não sabe pedir perdão. Essa palavra foi dita até por Jesus Cristo na cruz, quando deu seu último suspiro. Mesmo sendo Deus, ele falou: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Então nós temos que ter esse desejo dentro dos nossos corações da palavra perdão, meu querido. Porque quem perdoa se torna igual a Jesus Cristo. E que o amor de Deus e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja em sua vida, na minha vida e de toda a sua família, para louvor e glória do nome do eterno Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.